Olá, eu sou o professor Marcelo Fantinato, essa é a disciplina de Gestão da Informação. Nós vamos começar agora com a aula número 7, continuando o assunto Metodologias de Desenvolvimento de Sistemas de Informação. Nessa aula nós vamos nos focar mais em duas outras etapas do ciclo de vida de software, que é a implementação e teste. Então, na aula anterior nós tratamos análise de requisitos e o projeto de software, né? Nós saímos lá da lista de requisitos, chegamos até ao projeto do software, como o software deve ser implementado. Na verdade, é um conjunto de projetos, porque você pode ter que projetar, é esperado que você projete diferentes características. Por exemplo, o conjunto de componentes internos, o detalhamento de cada componente, o processo que vai seguir para uso desses componentes, até questões mais a alto nível, por exemplo, a tela, projetar como vai ser a tela, projetar como vai ser o banco de dados. Bom, uma vez que tudo isso foi projetado, nós partimos então para a etapa posterior. Nós estamos agora entrando então na implementação do software. A implementação ela é feita partindo do projeto do sistema, que é justamente onde nós paramos na aula anterior, chegando na implementação do sistema, ou seja, na codificação propriamente dita. Um programador vai se basear numa parte do projeto, em geral nós temos vários programadores, se baseando em diferentes partes do projeto para fazer a codificação, né? Isso pensando do ponto de vista da programação propriamente dita, mas nós podemos precisar implementar outras questões, outras partes, por exemplo, implementar o banco de dados. O banco de dados, ele também faz parte do projeto. Durante o projeto, você define quais as tabelas, quais os atributos. Agora, isso precisa ser implementado propriamente dito. Então, a implementação do sistema envolve também a implementação do banco de dados, assim como envolve também a implementação das telas, né? Dependendo da forma como é o sistema, da tecnologia, a implementação de uma tela pode ser programação propriamente dita, ou pode ser usando algum framework, alguma ferramenta que já cria as telas de uma forma um pouco mais direcionada, mas em geral ainda é necessário alguns ajustes do ponto de vista de programação. Bom, para a implementação do sistema, nós podemos usar diferentes tipos de tecnologia. Tá? Em geral, existem ferramentas que apoiam o trabalho do programador. Aqui é um exemplo bastante ilustrativo, bastante comum, que é usar a ferramenta Eclipse para desenvolver um código, aqui no caso é um código Java. Nós temos diferentes linguagens de programação que podem ser usadas, tá? Pensando na programação propriamente dita. Nós temos diferentes ferramentas que permitem que o programador venha criar o seu código, né, baseado numa série de relação entre diferentes componentes, mas de uma forma ou de outra, nessa etapa, o programador precisa realmente construir. É como se a gente estivesse fazendo um mapeamento de novo com a questão da construção de um edifício. Agora nós temos realmente a equipe lá na obra, subindo as paredes, colocando os tijolos, passando a massa corrida e colocando encanamento, colocando a fiação elétrica. Tudo isso é representado aqui. Nós temos que fazer o código, nós temos que fazer a interface, nós temos que implementar o banco de dados e são diferentes componentes do software sendo implementado. Para banco de dados, a mesma coisa. Existem diferentes ferramentas de banco de dados, que a gente chama, na verdade, de sistemas gerenciadores de banco de dados. Então, você pode usar diferentes delas para poder desenvolver o sistema, né? Uma série de decisões precisam ser tomadas para saber quais as técnicas, as ferramentas que serão usadas para cada parte do componente. Isso, em geral, costuma ser responsável por 40% ou mais de toda a atividade de engenharia de software, tá? Existem várias formas de ver isso, mas, por exemplo, alguns podem chegar a 60%, e quando 60% do trabalho é feito de codificação,
sobra apenas 40% para todas as outras etapas, desde a coleta de requisitos até o teste que vem depois. Alguns podem entender isso como muita ênfase na programação propriamente dito e pouca ênfase nas outras atividades, pré e pós-programação. Qual é um potencial problema disso? Um potencial problema é que talvez não haja tanta qualidade nas outras atividades, né? Talvez os requisitos não foram levantados da forma melhor possível, talvez o projeto não foi feito de uma forma tão detalhada, talvez o teste que vai ser feito depois não foi feito de uma forma tão detalhada. Então, você pode estar gastando muito tempo na implementação e talvez essa implementação não reflita exatamente o que o sistema precisa ter. Então, isso pode ser um indício de que as atividades não estão bem balanceadas no ciclo de vida, né? Um outro indício de que algo pode estar errado é quando a atividade de teste consome muito tempo, né? A atividade de teste pode chegar, por exemplo, a quase 50%. E não deveria acontecer. Se você está gastando muito em teste, é porque provavelmente muitos problemas estão sendo encontrados, problemas que não precisavam ter sido causados. Em teoria, o teste deveria ser rápido apenas para verificar que não tem problema, né? E não ficar apontando todos os problemas identificados. Bom, nós seguimos então na sequência da implementação e aí nós chegamos no teste de software, que é o que eu estava mencionando justamente agora. O teste de software pega o código que foi feito e testa esse código. Então, nós temos, em geral, uma pessoa chamada de testador. Ele vai executar o software que foi implementado, buscando os erros. Então, ele vai olhar com uma lupa aquele software. E aí, o teste pode passar ou o teste pode falhar, né? O resultado pode ser positivo ou o resultado é negativo. Se o resultado é negativo, aquele erro precisa ser corrigido. Nós podemos precisar testar diferentes características, da mesma forma que o software, ao ser implementado, baseado no projeto, cobre diferentes características, o teste também pode ir para essas diferentes características. Por exemplo, um teste que pode ser feito as interfaces, as telas estão funcionando bem? São da forma como o cliente pediu? O banco de dados está consistente? Os dados estão sendo armazenados no banco de dados da forma correta ou está havendo inconsistência? O código propriamente dito, quando eu peço para uma função calcular um número A mais um número B, né, 2 mais 3, está saindo realmente 5? Né? Esse é um exemplo muito simples, mas para ilustrar melhor. Às vezes a ferramenta, você pede para calcular 2 mais 3, em vez de sair 5, sai 8. Isso é um erro. Então, o teste ele tem que pegar aquela implementação do sistema, né, que foi feita e testar de diferentes perspectivas, tentando encontrar os problemas. Em teoria, então, eu tinha dito que o ideal seria que nenhum problema fosse pego. Agora, na prática, sempre existem erros. Nós não podemos assumir que os erros não vão existir. Então, a atividade de teste ela acaba sendo muito importante para isso. Uma outra característica importante é que você não consegue nunca provar que o software está correto. Você pode, no máximo, dar um bom indicativo de que o software tem qualidade. Agora, por mais que você já esteja executando há X horas e não conseguiu pegar mais nenhum problema, isso não significa que o software está 100% correto. O problema pode ser que você não identificou o problema. Você não foi um testador eficaz. O problema está lá e você não conseguiu testar o sistema de uma forma que o problema se manifestasse. Tá? Então, a questão é o quão bom a atividade de teste está sendo feita e o quão bom a implementação foi feita. Você pode pegar muitos ou poucos erros, dependendo se o software foi bem feito, a implementação foi bem feita, você deve pegar poucos erros. Mas talvez você esteja pegando poucos erros porque o teste está sendo feito de uma forma incorreta. Bom, pensando nas diferentes estratégias de teste, nós costumamos
dividir o software em diferentes unidades, né? Então, nós podemos pensar isso aqui, tudo que está representado nessa figura, como o sistema completo, tá? E nós podemos pensar que esse sistema, para organizá-lo melhor, é dividido em grandes componentes. Aqui, ilustrativamente, eu tenho 3 grandes componentes. Poderia ter mais, poderia ter menos, mas a questão é, isso é chamado de modularização. É uma muito boa prática de se desenvolver sistemas. Modularize. É aquela ideia de dividir para conquistar. Não tente fazer tudo de uma forma única e bagunçada. Organize. Então, existe o sistema, pode ser dividido, por exemplo, em módulos, uma parte para gerenciar clientes, uma parte para gerenciar fornecedores, uma parte para tratar das vendas, por exemplo. E cada uma dessas partes pode ser subdividida, subdividida, subdividida. Você pode ter vários níveis de subdivisão. Aqui nessa figura eu só tenho 3. O sistema como um todo, 3 grandes componentes e depois uma série de componentezinhos pequenos aqui, tá? De novo, é apenas uma ilustração para mostrar que eu posso querer fazer o teste nesses 3 níveis diferentes. Eu posso querer pegar cada componentezinho aqui e testá-lo individualmente. Isso a gente chama de teste de unidade. Eu estou testando cada unidade. Bom, assumindo que cada unidade foi bem testada, então eu posso testar a integração dessas unidades. Algumas unidades podem se integrar mais fortemente com outras, então eu posso querer identificar, né? Então, por exemplo, aqui eu integrei 4 unidades e aí eu faço a integração dessas unidades. Essa já foi testada, essa já foi testada, essa já foi testada e essa já foi testada. Cada uma delas individualmente, em teoria, estão funcionando bem. Não estão corretas necessariamente, mas estão funcionando bem. Mas elas precisam trabalhar em conjuntos, elas precisam ser integradas. Então eu vou fazer o teste dessa integração, delas 4 trabalhando juntas. Depois eu posso querer integrar essas 9 unidades aqui. Inclusive uma dessas unidades é a que faz a interface entre as outras 2 unidades, integrações. E aí eu testo essa integração para saber se todas as unidades que sozinhas funcionam bem, se elas continuam funcionando bem quando elas são integradas. Isso não é diferente do que a gente tem no dia a dia, né? Uma pessoa pode fazer bem o seu serviço, quando a gente coloca para ela trabalhar com outras pessoas, a coisa não funciona bem. Então, a integração pode dar problema. E essa integração ela pode ir aumentando, eu posso testar essa integração, e até que eu testo o componente como um todo. Depois que eu testei o componente como um todo, eu posso testar a integração desse componente com esse componente. O mesmo está acontecendo aqui desse outro lado, nesse outro componente. E a gente vai subindo o teste, até que em algum momento eu possa testar o sistema como um todo. O sistema vai ser testado de uma única forma, tá? Além da granularidade ser diferente, as técnicas são diferentes, as abordagens são diferentes. Por exemplo, o teste de unidade, que testa uma unidade especificamente, ele em geral é feito pelo próprio programador. O programador implementa um pedacinho, testa o pedacinho, implementa outro pedacinho, testa outro pedacinho. Só que na hora de integrar, isso já não é mais possível, até mesmo não desejável, porque sempre é bom em algum momento ter uma outra parte testando o que um fez, para poder aumentar a chance de pegar problemas. Se o programador vai pegar um problema, vai testar para tentar pegar um problema, ele já sabia que aquele problema existia. Então, em geral, ele não consegue pensar em novos problemas adicionais. Agora, como diferentes componentes são implementados por diferentes programadores, então, a hora que nós começamos a integrar esses componentes, nós estamos integrando trabalhos de diferentes programadores. E esse é um dos motivos de que a integração pode dar problema, porque são códigos de diferentes programadores. E aí, em geral, no teste de integração, eu já começo a ter uma outra figura, que é uma pessoa focalizada, especializada em fazer o teste de integração. E aí, o teste de sistema é o teste em que, com certeza,
é bom ter uma pessoa de fora fazendo. De fora que eu digo não da equipe de programadores. Analistas de teste e testadores específicos para fazer esse teste. Nesse caso, em geral, nós tratamos o sistema como uma caixa preta. O que significa tratar como uma caixa preta? Significa que quem faz esse teste aqui não tem a noção da estrutura interna. Não sabe que eu tinha 3 grandes componentes divididos em outros componentes menores. Para ele, isso aqui tudo é uma grande caixa preta, ele não enxerga o que tem aqui dentro, tá? Não enxerga, e ele vai simplesmente falar, bom, eu vou entrar com tais informações no sistema, vai processar de alguma forma que não me interessa e vai ter uma saída aqui. Então eu tenho uma entrada e depois eu tenho uma saída. A saída obtida é a esperada, baseado nessa entrada? Se sim, o teste passou. Se não, o teste falhou. Se falhou, onde é que está o problema? Dentro dessa estrutura aqui. Bom, aí volta a responsabilidade para o programador. O testador faz um relatório, né, ele termina aquele teste especificamente fazendo um relatório dizendo, eu fiz esse teste, eu entrei com esses dados. Era esperado esses resultados de saída, mas em vez disso eu consegui outros, o sistema me deu outros resultados. Essa é a descrição da falha, o sistema está falhando. Toma, agora você vai analisar. Aí o programador, ele que conhece a estrutura interna, ele vai começar a tentar simular, repetir os passos do testador para ver lá dentro onde é que está o problema. E aí ele corrige esse problema. Bom, eu havia comentado que existiam diferentes tipos de requisitos, né? Requisitos que são funcionais propriamente dito, o que o sistema tem que fazer, e requisitos que são não funcionais. E eu posso querer testar tudo. Então, por exemplo, o que o sistema tinha que fazer, ele realmente está fazendo? Ele está indo direto ao alvo? Ele faz exatamente aquilo? Se é uma soma de A mais B, ele realmente está somando A mais B? Então, esse é o tipo de teste funcional para saber se a funcionalidade está correta. Agora, outras coisas que eu posso querer testar. Está sendo feito no tempo correto? Eu consigo vários usuários ao mesmo tempo? Existe acessibilidade no sistema? A comunicação sem fio está sendo feita correta? O custo em termos de processamento, em termos de energia, está sendo feito da forma correta? Eu consigo armazenar, o armazenamento das informações está correto? Então perceba que eu tenho uma série de outras coisas que eu posso querer testar que não são necessariamente ligados à funcionalidade, a fazer correto o que era esperado, mas sim podendo várias pessoas usar ao mesmo tempo, num tempo adequado, com um custo adequado, armazenando de forma adequada. E isso são os vários tipos de teste que a gente pode querer fazer. Tá? Isso tudo para, ao final, ter uma segurança de que os requisitos dos clientes foram bem atendidos. Agora prestem atenção. Como é que eu testo a acessibilidade? O que eu sei que é esperado de acessibilidade? Isso tem que estar especificado nos requisitos lá no início, senão eu não consigo testar aqui. Bom, com fim, então, a gente fecha o principal conjunto de atividades no ciclo de vida de desenvolvimento de software. Levanta os requisitos, modela o sistema, projeta o sistema, implementa o sistema e testa o sistema. E sempre voltando para corrigir problemas de uma etapa anterior. Bom, com isso, então, a gente fechou as 4 principais atividades de um ciclo de desenvolvimento de sistemas de informação. Nós ainda temos outras atividades que a gente vai cobrir de forma breve na próxima aula. Obrigado.